dar ofertas e dízimos em diferentes lugares, né? Veja aí dízimos, Joilson de Assis. O dízimo é uma bênção. E quando ministramos o dízimo, somos abençoados. Ofertas e dízimos também geram ligações. Por exemplo, a pessoa que dizima no nosso ministério, ela está intimamente ligada a nós. E você dizima num ministério qualquer, você está intimamente ligado nesse ministério. Quando o coração do sacerdote e a pessoa do sacerdote é boa, ou seja, do chefe, do líder, então esse dízimo, essa oferta, ela pega cunho inconsciente. É como aquela energia que saiu de Jesus, quando a mulher tocou em Jesus, e saiu uma energia e curou. Então, isso faz parte do inconsciente, faz parte dos territoriais, né? Lembre-se que Abraão deu dízimo, mesmo antes da lei do dízimo, ele deu dízimo para quem? Para Melquisedeque, ou seja, ele deu dízimo para anjo. Encontramos anjos recebendo dízimos, anjos recebendo ofertas, né? Então, quando você dá dízimo e oferta, você gera uma ligação, né? A esmola não, a esmola que você dá para um pobre, você dá para o anjo desse pobre, né? E aí por diante, pois não? Não, porque pela manhã uma seguidora perguntou o que significa. Ela sonhou uma criança dando uma borboleta para ela, uma borboleta amarela. Oxe, foi? Ah, que legal. Então, pronto, vamos ver essa pergunta de Alcione aí, né? Então, ela sonhou que tinha uma borboleta, uma criança. Sim, que uma criança chegou para ela, fulana, tem um presente para você, entregava a borboleta amarela na mão dela. Mas esse sonho é bom, né? A criança é a nova situação. A borboleta significa sonho, coisas boas. É coisa boa, é sonho, é coisa boa. É a borboleta viva, né? Viva. Então, se a pessoa também der o dízimo e oferta em um lugar onde tem uma energia ruim, pode ser que tenha um efeito contrário. Ou seja, pode ser que esteja se ligando a territoriais, a anjos errados. E há essa possibilidade, sim, da pessoa ter problema. Um pastor, um líder, um Dalai Lama, um espiritualista, seja quem for, se ele tiver um coração mau, se ele amaldiçoar muito, se ele for daquele cara que vive espraguejando, ele vai lascar quem ajudar ele. As pessoas não vão perceber, porque isso acontece de uma forma inconsciente. Entendeu? Por exemplo, um pastor que fala muito em desastre, miséria e desgraça, então a pessoa pode pegar toda a miséria e desgraça que esse pastor prega. Você está entendendo? Sim ou não? Ou não é só pastor não, mas um líder, por exemplo, um líder que só fala em morte, em destruição, em guerra, tal. Aí você tome dízimo, toma oferta, você pode estar ligando a ele, como ele tem esse coração dele que é só guerra, miséria, morte, desgraça, você pode atrair a mensagem principal desse líder para a sua vida. Então existe isso sim, seja qual for, seja um pastor, um espiritualista, um espiritista, entendeu? Existe isso sim, seja qual for, seja um pastor, um espiritualista, um espiritista, entendeu? Existe isso sim. Então assim, o dízimo e a oferta para um líder é chamado a unção do sacerdote, Joilson de Assis. Veja aí, a unção sacerdotal. Então, por que territorial? Porque os sacerdotes são ligados aos territoriais. Lembre-se que Abraão foi dar dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque é um territorial. Aquele anjo que Jacó lutou é um territorial. É o anjo do local, né? E um dos maiores mistérios está aí. Então, por exemplo, e se a instituição não tiver um líder? Bem, mas ela tem uma mensagem, né? Uma mensagem. E essa mensagem você estará ligado a ela. Por exemplo, você vai ajudar uma instituição. A instituição é sofra sempre e peça para morrer. Como é o nome da instituição? Sofra sempre e peça para morrer. Aí o cara, não, eu vou ajudar a instituição Sofra Sempre e Peça para Morrer.
Aí você vai começar a pegar a unção do sofra sempre e do pede para morrer. Você diz, não está dando sorte não esse negócio não. Né? Eu vou agora para a instituição, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Aí você começa a ajudar a instituição, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Aí de repente sua vida começa a descolar. Interessante, né? Porque o dízimo também, o dízimo e a oferta é uma forma de ligação entre a pessoa e o líder ou instituição. Como cada instituição tem um espírito chamado espírito da instituição, anjo da instituição, ao ligar-se, você terá uma bênção, segundo aquela instituição. Entendeu? Isso aí, por exemplo, e dízimos e ofertas podem ser extremamente manobráveis para curar, para votos, para expulsar demônios, né? Você pode usar o dízimo e a oferta como manobra para se proteger do mal, né? Tudo tem uma energia positiva ou negativa. Todo cuidado é pouco, sim. Tem instituição que tem as duas. Todo mundo tem um lado negativo e positivo, né? Mas é a mensagem central daquilo ali. Entendeu como é a coisa? Ou seja, a mensagem central daquilo ali é mais ou menos o espírito daquilo ali. Qual é a mensagem central? Suba a ladeira e vença. Então, você ajudando a instituição ou o pastor suba a ladeira e vença, você vai subir sua ladeira e vai vencer, né? Mas aí tem aquele outro, me siga e vá para o inferno comigo. Então, quando você ajudar, você vai para o inferno com ele. Você está entendendo? É um elo de ligação, é um tipo de casamento espiritual. Você acha que anjo precisa de dinheiro? Para que Melquisedeque receber dinheiro de Abraão? Uma ligação entre o anjo sacerdotal, que é Melquisedeque, que eu admiro tanto, né? E Abraão. Você acha que, por exemplo, o anjo que lutou com Jacó precisava lutar com Jacó? Precisava ter uma luta de Muay Thai com Jacó? Era um elo de ligação, né? Então você tem que ter elos de ligação. Nós somos limitados demais. Por exemplo, eu queria atender todo dia 100, 200 pessoas, mas tem dia, hoje mesmo eu atendi só 2 pessoas, 2. Depende do dia, né? Principalmente na segunda. Então, nós somos muito limitados, humanos, fracos, mas Deus é forte. Mas aí, né, existe o inconsciente, né? Existe o inconsciente. O inconsciente, ele é o anjo que você representa, ele abençoa todos aqueles que estiverem ligados a você. Eu tenho pessoas que são ligadas a mim há 10, há 9 anos. Né? Tem, por exemplo, o nosso irmão lá da Alemanha, o cantor, né, lírico, Galiza, ele só consegue falar comigo 1 vez por ano, 2 vezes por ano, né? E ele está extremamente ligado a mim. Por que ele está ligado a mim? Por causa das suas orações, por causa dos seus dízimos, oferta, por causa das suas cartas. Então há uma ligação espiritual, por isso que eu visito as pessoas espiritualmente, eu visito vocês, né? Entendeu? Não é que nós temos capacidade, mas existe um espiritual que se representa. Então, qual é o espiritual que você representa? Né? Então, você procura se ligar a pessoas, né? Eu também sou dizimista, tá? Eu ministro o dízimo, porque o pastor que prega o dízimo tem que ser dizimista também. Mas aí, já houve casos de eu tentar dar o dízimo a pessoas muito negativas. E aí eu cortei, eu não dei mais. Né? Então a gente tem que ver pessoas, né, corretas assim, todo mundo tem uma correção ou uma observação a ser feita, mas aquela pessoa que espera o mal, então é muito perigosa, na minha opinião, né? Entendeu? Então aquele pastor, aquela missionária, aquele padre, ou espírita, Dalai Lama, que eu respeito muito os Dalai Lamas, quem seja que for,
Se ele for aquele cara que busca a desgraça, a miséria e que joga palavras negativas, então eu tenho medo desse pessoal. Eu não quero nem aproximação. Por quê? Vão me intoxicar, entendeu? Agora, se uma pessoa tem um coração bom para Deus e tem uma alma boa, é isso que vai sair pela capa. É como se nós fôssemos pequenininho Jesus. Jesus é tudo, né? Quem é nós, né? Nós não é nada. Quem é tudo é Jesus. Mas do jeito que aquela mulher estendeu as mãos e tocou nas vestes de Jesus, e saiu o poder, porque Jesus tinha sangue bom. Aí, mesma coisa, toda pessoa que você se liga. Mas se a pessoa tiver o sangue ruim, é como dinheiro, né? Você pega dinheiro de uma pessoa ruim, meu amigo, não dá para nada e você ainda perde o seu. Parece que quando o dinheiro entra na carteira, prejudica você. Agora, quando é uma pessoa boa, ela faz um pagamento, faz qualquer coisa, você quando recebe aquele dinheiro multiplica e ainda chama mais. Entendeu como é a coisa? Então, pastor, e sobre a teoria da prosperidade? Não é um pouco perigosa? Não é a teoria, é o Deus da prosperidade. É porque as igrejas têm mensagens, né? Então elas têm várias mensagens. E eu respeito todas elas. Mas a prosperidade é o germinar. Ter filho é prosperidade, ter mulher é prosperidade, fazer uma casa é prosperidade. Está entendendo? Então, existe radicalismo em tudo. Na prosperidade tem o radicalismo, mas também na miséria tem muito radicalismo também. Tem cara que só prega miséria, então viva na miséria. Né? Já houve casos, para você ter ideia, quem acusa as neopentecostais de evangelho da prosperidade, eles pregaram o evangelho da prosperidade mais radical do que nós. Vou citar nomes, o calvinismo. O calvinismo fica falando da igreja fulana, do bispo cicrano, mas o calvinismo é 10.000 vezes mais radical do que a igreja fulana, do bispo fulano e do apóstolo cicrano. O calvinismo chegava a dizer que pobre não é de Deus, só rico é de Deus. Gente, isso é história. Então, às vezes, a gente acusa uma coisa, né? Como é que uma igreja fulana de tal vai falar mal dos neopentecostais se ela é pior? Pior. Então, assim, existe radicalismo dos dois lados. Tem aquele que acha que só os ricos vão para o céu, exemplo calvinista. Os calvinistas, as pessoas não falam muito isso, né? Mas o calvinismo tem muita coisa, fica acusando todo mundo que é errado, todo mundo está fora da briba, e eles, no começo, eles só davam corda a ricos. Vejam onde é que estão as igrejas calvinistas, só onde tem rico. Eles gostavam de pregar para rico. O próprio Calvino mesmo disse, o maior sinal que Deus aceitou você é a riqueza, o maior sinal que Deus rejeitou você é a pobreza. Ele pregava isso abertamente. Aí vem os calvinistas falar agora das igrejas neopentecostais. Então, radicalismo existe em todas as áreas. Pobreza do mesmo jeito, que o crente tem que ser pobre, o crente tem que ser lascado, tem que ser burro, tem que ser sem mulher, sem nada, sem tal. É melhor morrer logo e ir logo para o céu. Está entendendo? Então, assim, são maneiras de ver o mundo. Na verdade, quando eu olho para os judeus, eu vejo também esse mesmo radicalismo, mas os judeus, eles acreditam na prosperidade. O cara dormir com uma mulher e ela engravidar, isso é prosperidade, rapaz. É o germinar. O cara jogar uma semente no chão e ela crescer, era germinar. Nosso pai Isaac, ele lucrava 100 por 1. Nosso pai Abraão era pó podre de rico. Nosso pai Abraão era pó podre de rico. Nosso pai Abraão não era fufu lascado, não. Nosso papai Abraão, ele lutou contra 10 reis. Eu quero ver qual é o lascado que pode lutar contra 10 reis. Quem é o lascado aí que pode lutar contra 10 reis? Ele lutou contra 10 reis das cidades mais prósperas da região, que era Sodoma e Gomorra. Ele meteu o cacete, né? Então, Abraão não era um lascado assim, não, né? É sério, pastor, que os calvinistas falavam isto, que rico é a aceitação de Deus? Sim, é sério. E depois ficam os próprios calvinistas, a igreja fulana, fica ungindo as pessoas para as pessoas serem prósperas, mas esquece do princípio da igreja deles. A igreja deles pregavam nisso, e você pode ver, eu podia até citar nomes de igrejas, que não é para citar, que só falo positivamente, não vou falar nada negativo,
Só tem lugar rico, só tem para rico. E as reuniões deles parecem bem. A questão é, erro e defeito tem em todo canto, né? Tem no meio do crente, do católico, né? Agora, antes da gente dar uma olhadinha nos outros, tem que olhar em nós primeiro, né? Mas não é só, tem pastores que são hipócritas, tem mulher hipócrita, tem homem hipócrita, tem crente hipócrita, tem espírito hipócrita. Se a gente for olhar para isso, tá entendendo? Agora é o seguinte, como é que nós acusamos? Os evangelhos da prosperidade e tal. Eles deram origem ao evangelho da prosperidade. Eles deram origem. Aonde é que nasceram os calvinistas? No meio dos ricos. Quem eram os calvinistas? Né? Então, tem que prestar atenção, né? Então, estou respondendo sua pergunta, Alexandre. Então, a questão é que o nosso Deus é o Deus da prosperidade. E podemos utilizar a oferta e o dízimo como forma de ligação. Quando você gera uma ligação com uma pessoa, você pega a energia dessa pessoa, né? Somos os dois lados da moeda, verdade, pastor. Assim, por exemplo, se você se liga a uma pessoa que tem uma energia boa, essa pessoa pode ser bruta, ignorante, pode ser o que for, mas ela tem uma energia boa, então vai pegar em você. Se a pessoa é educadinho e tem uma energia ruim e você se liga a ela, então você pode se prejudicar, né? O dízimo não é obrigatório, não. O dízimo nunca foi obrigatório. Ele é obrigatório em Israel, porque o dízimo lá era como fosse o imposto de renda aqui, né? Lembre-se que o imposto de renda do Brasil não é dízimo, é tridízimo. Geralmente o imposto de renda do Brasil é 35% de tudo que você faz. Você vai botar 1 litro de gasolina, você bota R$100 de gasolina, vai no posto, tá? Vai lá no posto, bota R$100 de gasolina. Quando você puxar o papelzinho, você olha, tributos. Você nunca olhou, não? Pois olha, tributos nacionais e tributos estaduais. Inclusive, os tributos estaduais estão com a molesta. Os governadores estão com a molesta, viu, governadorzinhos? Cuidado. Mas cuidado por quê? Porque não o povo se lasca, aí não vai ter nada para vocês. Então, os tributos estaduais, aí vai lá, 19%, 18%, entre 15% e 18%. Aí vem os tributos federais. Às vezes é 8%, 7%. Aí vem os tributos, não sei de quem, da Baixa da Égua. No final das contas, quando você soma só de tributo, é 35% de tributo. Então, se você pagou R$100 de gasolina, na verdade você pagou R$35 de tributos. Seria o dízimo, né? A questão é que o dízimo e a oferta você pode usar para se livrar do mal. Existem rituais com dízimo e oferta. Agora lembre-se que a pessoa que está recebendo seu dízimo, sua oferta, mesmo que ele não saiba que você ofertou, mas há uma ligação entre você e essa pessoa. Se a pessoa não foi bem sucedida na vida financeira, ao ofertar, posso estar me conectando a esse lado negativo da pessoa, ou não. Pode sim, tem que ver a unção dessa pessoa, né? A unção dela, o pensamento dela, ela é como fosse um número atômico. Ela puxa para um lado, né? Cristo recebia ofertas e dízimo. E sabe quem era o tesoureiro de Cristo? O tesoureiro de Cristo era Judas. Judas era o tesoureiro, né? Pastor, abençoe Gilvão Batista. Eu abençoo o Gilvão Batista em nome de Jesus. É verdade, pastor. Comecei a inventar uma igreja, mas a vida financeira ficou boa. Depois disseram que algumas coisas erradas comigo, porque a minha vida financeira estava boa. Isso aconteceu tanto, viu? Aconteceu tanto. Então, você começou a frequentar uma igreja, a vida financeira ficou boa. Aí depois os caras começaram a criticar você porque a vida financeira ficou boa. Não é para ficar ruim, não. É para ficar boa mesmo, gente. Eu acho, né, que o prosperar, se for colocar o prosperar, né, e a prosperidade, a ideia da prosperidade é muito boa. Não é que você vai ser melhor do que ninguém. Quando morre, todo mundo apodrece. Neste mundo não tem ninguém melhor do que ninguém, tá? A verdade é que aquele cidadão que vive lá no sitão, dizendo que Deus quer que eles fiquem lascadão, e ele fica arrebentadão,
Se ele um dia se convencer que ele pode crescer e ser alguém na vida, e crescer, vai ter vantagens. Vai ter vantagem para todo mundo. Mas enquanto ele ficar coçando o saco, esperando uma cesta básica, esperando o político, na época da campanha, dar uma cesta básica para ele vai ficar lascadinho lá. E ferradinho. Aí se ele precisar de um remédio, de um cachete, de um diazepam, não vai ter. Mas no momento que ele diz, rapaz, eu posso cavar um poço aqui, eu posso produzir coentro, eu posso produzir abaixo da égua, eu posso produzir coelho, né? Um amigo meu botou uma fábrica de seda, ele pode produzir seda. Então, é bom. É bom. Porque a prosperidade poderia ser só para outras pessoas. Então, seja próspero, porque é bom. Você vai ter problemas igual a outras pessoas. Mas, no mínimo, uma coisa é você ter problemas, mas ter suas contas pagas. Outra coisa é você ter problemas e viver lascado, precisando dos outros. E Deus quer que você seja próspero, né? Agora me responda, qual é a pessoa que você conhece que ele sozinho consegue combater... Responda, qual é a pessoa que você conhece que ele sozinho consegue combater... Responda, qual é a pessoa... Ele consegue combater 10 reis, 10, nota 10. Então assim, né? Boa tarde, pastor, sua bênção, o nosso Deus abençoe o senhor ricamente, amém. Depender dos outros é o osso, depender dos outros não é bom a gente depender nem da mãe, né? É bom que a gente ajude a nossa mãe. O bom é ter para dar do que para receber, entendeu como é a coisa? Então, o dízimo, a oferta, pode gerar essas ligações boas com você. E dízimos e ofertas a anjos, a entidade, também geram ligações entre você e a entidade. Por exemplo, se você der uma oferta para Melquisedeque, como Abraão fez, é uma coisa. Você der uma oferta para o Exu Caveira, é outra. Olha, a diferença é muito grande. Essa questão de oferta é um elo de ligação. Quando é feito para sacerdote, tá? Quando é socorro, quando é esmola, é outra coisa. E o sacerdote, ele é um ponta de uma raça. Ou seja, ele representa uma turba. Ele tem que ter cuidado com os pensamentos dele, com o coração dele. Ele tem que ter um coração bom. Muda-se o sacerdote, muda-se a lei. A unção depende do sacerdote, porque cada sacerdote tem uma lei, né? Então, existe também a ligação ao templo, né? Qualquer anjo você pode fazer oferta, né? Qualquer anjo. Melquisedeque é o príncipe, né? Melquisedeque é o príncipe sacerdotal. Pastor Joilson, qual é o seu Pix? É fácil. É joilsondeassis@gmail.com. Melquisedeque, ele é responsável por todos os sacerdotes, padres, pastores, príncipes da área sacerdotal, Dalai Lama, espiritistas, qualquer pessoa que se ponha como sacerdote. E essa oferta que Abraão deu para Melquisedeque foi exatamente para que Jesus viesse segundo a ordem de Melquisedeque. Então, era um elo de ligação que Abraão estava fazendo com Melquisedeque para Jesus ser sacerdote. Entendeu como é a coisa? Então, a questão de anjos é outra coisa, entidade é outra coisa. Vamos falar mais adiante, né, sobre oferta aos anjos, oferta a entidades, tá? Vamos falar com propriedades bíblicas, né? Uma das coisas que mais se encontra na Bíblia é oferta a anjos e a entidades. Nós encontramos o próprio Abraão dando oferta de comida para os anjos. Agora tem que saber fazer, como fazer, que tipo de anjo é, tá? Mas que nós podemos dizer que está na briba, aí sim, nós podemos dizer que está na briba.
Está na Bíblia mesmo? Tá na Bíblia. Então, se está na Bíblia, eu acredito. Se não está, eu não acredito. Né? A questão da oferta ao templo, por exemplo, você tem uma ligação ao templo. Muitas pessoas que estão me assistindo têm ligações conosco, ao templo. Né? E essa ligação ao templo fortalece as pessoas. Assim, todos os judeus tinham ligações com o templo, né? É verdade, pastor. Se é para não ter nada na vida, é preferível morrer e ir logo para o céu. Exato. O cara tá aqui, gaiato de gaiato, palhaço no navio, entrei pelo cano. Não, você veio a este mundo para viver. Você veio a este mundo para gozar esta vida. Está entendendo? Pastor, Deus colocou o Melquisedeque diante de Abraão para ele não se exaltar. Eu não sei. Eu sei que Abraão teve encontros com Melquisedeque e deu dízimos. E não foram poucos, não, ao Melquisedeque. Né? Então, é exatamente isso por causa de Jesus lá na frente. Que Jesus é um sacerdote. É um sacerdote segundo Melquisedeque. Ou seja, alguém orientou, Deus orientou ele fazer esse voto ao anjo. Né? Somente Deus tem o poder de tirar a vida de alguém. É verdade. Então, o homem também tem, mas está errado, né? Quem tem que tirar o poder, quem tem que tirar a vida de alguém é Deus. Mas o homem também tem, o Satanás também tem. Sonhei dançando em cima de roupas limpas. Então, está respondida aí a pergunta? A oferta e dízimo não é obrigatório. Ninguém é obrigatório dar nada para nada, de nada nem para nada. Mas você pode utilizar a oferta e o dízimo como forma de você conquistar as coisas, um voto a Deus, um elo de ligação, entendeu? Então, um elo de ligação entre você e um sacerdote, né? Então, a questão de você fazer esse elo de ligação é muito importante. Com quem você está fazendo um elo de ligação? Essa questão de oferta ao mundo espiritual é muito sério, que existe desde que mundo é mundo, né? Tem um propósito, exato. Eu estou fazendo essa oferta, esse dízimo, para eu me casar. Estou fazendo essa oferta, esse dízimo, para eu ter um filho. Estou fazendo essa oferta, esse dízimo, porque eu quero ter uma ligação com esse sacerdote. E aí você terá uma ligação. Tá? Porque eu vou ter minha fábrica de roupa. Pastor, me dê a bênção. Eu te abençoo, Cássia Alves Silva. Em nome de Jesus, você tem que vir aqui você tem que vir aqui em Santa Cruz do Capibaribe e Turitama. São as maiores fábricas de roupa do Brasil. Está por aqui. Mas produz com força, tá? Quando não tem igreja, pastor, como dizimar? Bem, quando não tem igreja, né? Luana Cristina, mandei um pix agora para o senhor, pastor. Obrigado, Luana. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. O pix é um e-mail, né? É joilsondeassis@gmail.com. Quando não se tem, você gera um elo de ligação. Entendeu como é a coisa? Você deve, por exemplo, respeitar. Você vai num lugar, aí você quer ser abençoado por este lugar. Vamos dizer, você vai para Londres, então vá para a Catedral de Londres e dê menos uma moedinha lá na catedral. Eu faço isso direto. Se eu vou numa cidade, eu procuro a igreja católica, né? Chego lá, saúdo a igreja e dou uma ofertazinha, como forma de saudar os territoriais, né? Para curar enfermidades, tem também a oferta para curar enfermidades. Tem várias maneiras de você utilizar a oferta para curar enfermidades, para livrar de sonhos, livramento, ofertas de viagem. Você tem que aprender isso. Não é 1 milhão, vou dar 1 milhão para viajar, vou dar 2 milhões. Não. Isso, você der de coração R$1 e pode dar esse R$1, então é o suficiente. Deus entende o coração da pessoa. Deus não precisa você vender tudo e dar. Você pode fazer a oferta daquilo que você pode. Né?
Repete, por favor, pastor. Vou colocar aqui, ó, no chat, tá? Pix. Coloca Pix. Joilson, tá? De Assis, @gmail.com. Pronto. É um e-mail, joilson.deassis, @gmail.com. Tibrunque. É isso aí. Ok? Muito obrigado, viu? Então, ao fazer isso, diga se é uma oferta, se é um dízimo. Aí você gera um elo de ligação entre você e o nosso ministério sacerdotal. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, né? Sim, senhora Ivoneide. É isso aí. Quando fazemos a oferta do Pix, temos que avisar por WhatsApp. Não precisa avisar pelo WhatsApp, mas se você avisar, já que você tem, Isabel, avise. É bom porque quando eu olho, eu abençoo. Mas pelo próprio Pix, eu olho aqui e abençoo. Daqui a pouco eu vou olhar quem ofertou e vou abençoar. Tá bom? Daqui a pouco, mesmo na programação. Então você, por exemplo, eu fui em Aparecida. Aparecida é linda, né? Sandrinha! Um cheiro bem grande. Alcione! Manda um cheiro pra Sandrinha também, Alcione. Tem que ser de coração. Nunca faça uma oferta sem ser de coração. Não vai ser recebida, então não é necessário. Estou mandando só um cheiro. Vou mandar um cheiro para Sandrinha de Aparecida. Ela está mandando um cheiro para tu. Viu? Aí nós foi lá na igreja mãe do Brasil, né? De Aparecida. Aí quando você vai num lugar, você saúda os territoriais, né? Saúde. E me lembrem para falar amanhã, né? Amanhã é 7 de setembro, para eu falar como saudar os territoriais, tá? Aí você vai emendando, que tem muitos mistérios conhecidos sobre territoriais. Uma das maneiras de você saudar os territoriais é oferta e dízimo. Sempre ofertar no altar, sim. Aí eu fui lá com a Sandrinha carinhosamente nos acompanhou, ela e o amigo dela. Como é o nome do seu amigo, Sandrinha? E lá você tem que saudar o pessoal, né? Você respeita a religião e sauda. Se eu for na igreja do bispo, de onde for, sauda, né? Entendeu como é a coisa? Porque são grupos de oráculos, grupos de orações, né? Eu sou evangélica, posso fazer o sinal da cruz e fechar o corpo? Pode. O sinal da cruz é muito bom, tá? É em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, amém. Faça 3 vezes para fechar o corpo, a alma e o espírito. Então, as ofertas podem ser manobráveis, né? Ofertas geram ligações entre pessoas e pessoas, ofertas geram ligações entre pessoas e instituições. Entendeu como é a coisa? E não precisa ninguém ficar sabendo, né? Eu estava olhando uma igreja, e eu participar dessa igreja, né? E a mulher, ela tem uma mulher brasileira que ela é casada com um príncipe suíço, né? Da Suíça, de um país aí da Suíça. Estão vários, né? Aí a igreja, o que foi que houve? Saiu, voltou. Foi que apertei aqui uma letra aqui. Desculpe aí, tá? Tá saindo bem? Eu apertei uma letra. Cadê? Então, a mulher é casada com um príncipe da Suíça, né? E ela, né? Essa igreja, né, que eu participava. Deixa eu ver aqui, Sam. Tá bem? Essa igreja, né, que eu participava, era bem pequenininha, né? Era uma igreja batista, pequenininha, né? Então esse príncipe suíço que é casado com uma brasileira, né, começou a ajudar a igreja. Ele mantém 2.500 crianças, paga com o dinheiro dele. Olha bem, o príncipe suíço, tá? E na capital, em outras cidades também. E no interior, o pastor disse: pastor, nossa igreja é bem pequenininha, tal, eles mandam tudo em suíço. Aí a mulher: bem, ajude a igreja,
Olha que mulher abençoada, né? Aí ele, eu ajudo. Derruba! Derruba a igreja! Ah, vai derrubar a igreja! Derruba! Derruba a igreja! Ele deu tudo, construiu uma igreja de primeiro andar, só não construiu maior porque os pastores não foram assim, a visão do pastor foi pequena, mas mesmo pequena, meu amigo, ficou uma baita igreja. A igreja aérea, embaixo a sala de reuniões, em cima é o templo. Ele deu tudo, até o vaso sanitário. No final, o pastor ficou se lamentando porque não botou os bancos da igreja. Se tivesse botado os bancos da igreja, porque na época deu o quê? 300 mil reais. Aí ele disse, eu vou dar meu dízimo. Construiu a igreja dentro de um ano. A coluna tal, derruba a igreja. Agora faz o colégio. E quantos meninos tem lá para estudar? Tem 250. Eu sustento 500. O dobro? Sim. E o dinheiro que os guri pagam? Cobre só a metade e usa na igreja. Então, às vezes, o cara não sabe que por debaixo dos panos o cara faz isso. Aí quanto mais o cara faz, mais o cara ganha. Você está entendendo? Aí está a mulher dele lá na Suíça, Deus abençoando poderosamente, e ele também. Ele não fala nem português. Ele nunca veio aqui. Ele conhece a igreja por foto, essa igreja que eu participava. Aí disse, a igreja é pequenininha, né? Aí a mulher, meu amor, você é a mulher de Genaro que fala assim, né? Meu amor, a igreja é tão pequenininha. Derruba! Vai derrubar a igreja, derruba e faz outra. Pronto. Quanto é? É uns 300 mil reais só. E oxe, vaso sanitário, até o papel higiênico que eu dou. Ele deu tudo. E ainda mantém, dessa denominação, ele mantém, na época ele mantinha 2.500 crianças, hoje deve estar em torno de 5.000 crianças ele mantém. Entendeu como é a coisa? Aí o cara diz, mas por que esse cara é tão próspero? Isso só não tem no cristianismo não, tá? Isso tem no xitoísmo, isso tem no meio da China, isso tem, né, no meio dos judeus. Então isso é uma forma da pessoa também se proteger. Entendeu como é a coisa? Bendito seja o Senhor e sua família. Paz, boa tarde, Michele. Amém, Michele. Obrigado, Michele. Pastor, respeito é tudo. Eu aprendi o mesmo, que não concorde de tal religião, eu entro e saio, eu respeito. Você entra e sai bem do lugar. Sim, eu não pretendo chocar com ninguém, né? Quando a religião não gosto, então me afasto, mas tem algumas religiões que eu me dou muito bem. Então, preste atenção. Entre os judeus tem isso, né? Um dia eu estava na frente da igreja, aí a mulher parou um carro bem bonito. O senhor é o pastor dessa igreja? Eu digo, sou. Está a construção? Eu digo, estou. Quanto é que custa um saco de cimento? Aí na época eu disse, tanto. Aí ela pegou um envelope e disse, tome, 30 sacos de cimento. Aí eu digo, que maravilha, mulher. Deus te abençoe. Ela já foi ligando o carro e indo embora. Eu digo, me diga seu nome para eu te abençoar. Ela disse, não importa. Eu já sou abençoada, mas me abençoe. Não precisa do nome, não. Foi embora. Quem é essa mulher? Qual é a religião dela? Por que ela fez isso? Né? Então, tem gente que sabe. Você, por exemplo, tem uma indústria, você tem algo interessante que é muito olhar, é muita inveja em cima. Então, você se proteja. Aí se proteja na oferta, no dízimo, com sacerdotes, né? Se proteja com a caridade. O sacerdote Joyce de Assis pode te ensinar direitinho como você se proteger. Agora, o perigo é você ser um secretário, ser um bichão lá de cima e pensar que está protegido, tá? Mandei o meu dízimo, pastor. Em nome de Deisiane, obrigado. Ivonete Leal, em nome de Deisiane, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém. Então, você pode sim, o mundo espiritual pode ser manobrado para o bem ou para o mal. As pessoas manobram, como é que as pessoas manobram para o mal? Fazendo ofertas para espíritos ruins, né?
E como é que a pessoa manobra para o bem? Fazendo ofertas, dízimo, compromissos, ligações, né, com o bem, né? Ok? Então, o dízimo é uma forma de abençoar.